Bom dia, pessoal. Eu sou Guilherme Canzian, sou engenheiro civil formado pelo FSM e também sou mestrando aqui no PPGC da URGS. E a convite da professora Yamara e do professor Tarcísio, eu estou gravando essa aula sobre Slack, né, sobre os conceitos e classificações de Slack, que são nada mais nada menos que os recursos de folga, porque esse assunto é pertinente à minha dissertação. Atualmente eu estou trabalhando com um método para análise do custo-benefício das folgas no planejamento da construção. Também sou orientado pela prof. Dani Ditz e co-orientado pelo professor Tarcísio. Fazendo uma breve recapitulação, então a gente sabe, vocês já viram o que são sistemas complexos, né? Eles são formados principalmente por um grande número de elementos que interagem entre si, né? Muitas vezes por meio de interações não lineares, por uma grande diversidade de elementos, né? Que diversidade é diferente de ter um grande número de elementos, mas esses elementos serem diversos dentro do sistema, pela variabilidade não antecipada, né? Pela incerteza, pelo surgimento de fenômenos emergentes. A gente tem que lembrar também que os sistemas complexos eles são abertos, ou seja, eles interagem com o ambiente externo. E por fim, uma característica muito importante desses sistemas complexos é a resiliência, né, que permite que o sistema ajuste o seu funcionamento antes, durante ou após as mudanças e distúrbios para manter seu funcionamento. Essa aqui é uma figura bem representativa do artigo do professor Saurin de 2013, que vocês já devem ter visto, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que um grande número de elementos que interagem entre si, uma grande variedade de elementos, eles são causadores da variabilidade não antecipada, eles também são importantes para resiliência, né? Porque compensa essa variabilidade não antecipada. E conhecendo um pouco o que são sistemas complexos, a gente tem que se perguntar então como gerir esses sistemas complexos, né? O que muda de gerenciar um sistema complexo para um que não é complexo. Então, esse outro artigo aqui do professor Saurin, também de 2013, ele traz algumas diretrizes para lidar com sistemas complexos. Por exemplo, dar visibilidade ao processo e resultados, encorajar a diversidade de perspectivas na tomada de decisões, antecipar e monitorar o impacto de pequenas mudanças, monitorar a lacuna entre a prescrição e a prática e criar um ambiente de suporte à resiliência. Mas, a que mais me chamou a atenção e que motivou a minha dissertação, meu projeto de dissertação, foi o projetar folga, que em inglês é o Design Slack, né, com o objetivo de reduzir o grau de acoplamento entre diferentes processos, né, nas interações entre esses processos, para absorver os efeitos da variabilidade. Então, esse é o objetivo de projetar folgas, né, que por si só já vem carregado também de efeitos colaterais, como a possibilidade de manutenção de problemas escondidos e disfarçar as pequenas mudanças no sistema. Mas, então, o projeto de folga, né, o Design Slack, foi o que me motivou a querer escrever sobre uma análise de custo-benefício, né, e é isso que a gente vai tratar um pouco mais pro meio pro fim. Então, no início eu vou falar mais sobre conceitos e classificações, e depois eu vou falar um pouco sobre minha dissertação e alguns resultados preliminares que eu já tenho, tanto de um estudo exploratório quanto do estudo empírico que eu estou fazendo agora, que é o final. E a gente vai poder ver mais exemplos de folgas. Bom, mas então o que é Slack, né? O que são folgas? Essas duas classificações aqui são as mais conhecidas, tá? As mais aceitas, mais citadas também. Vocês sempre vão ver. Que é, segundo Bourgault, em 1981, dizia que a folga é como uma almofada de recursos reais ou potenciais, né, que eles existem ou eles podem ser implementados, que vão permitir que a organização se adapte de uma forma bem sucedida a pressões internas ou externas, né, por ajustes, como mudanças em políticas ou estratégias a respeito do ambiente externo. Segundo Noria e Gulati, em 96, essa definição seria complementar à anterior, né, é um conjunto de recursos em uma organização que se encontram além do mínimo necessário para obter um determinado resultado, um determinado output. Então, essa definição de além do necessário também é importante, né? O Slack, ele tem que ser além do mínimo necessário. A gente vai ver, por meio das classificações, como é que isso se manifesta. Então, esse outro artigo aqui, de 2017, ele propõe 8 categorias para a classificação das folgas, né, quanto à origem, visibilidade, disponibilidade
estratégia de implementação, durabilidade, efeitos colaterais, natureza e escopo. Então, quando a gente pensa em origem, eu falei para vocês que a minha ideia de projeto de dissertação era um método para análise do custo-benefício de projetar slack, né, folgas, no planejamento da construção. Então, esse projetar é muito importante no sentido de antever, né, de planejar essas folgas no planejamento. Então, duas classificações quanto à origem seria o projetado e o oportunista. O projetado, aqui na imagem acima, a gente tem um exemplo de um sequenciamento de atividades. Na parte de baixo a gente tem esse sequenciamento com o efeito da complexidade, né? Então, a gente usa um tempo, né, um buffer, para separar essas atividades e absorver possíveis efeitos da variabilidade. Isso é bastante comum e na construção, né, no planejamento da construção, eu acredito que seja do conhecimento de todos vocês. Né? Esse buffer, né, o buffer é uma categoria de folga, ele é um exemplo de folga que pode ser projetada, então pode ser conscientemente projetada e pensada no sistema. Já aqui a gente teve bastante agora na pandemia, né, mas a gente vê isso muito nos hospitais, muitas vezes quando os leitos já estão superlotados, usa-se macas de hospitais nos corredores, improvisa-se leitos de hospitais. Isso é um exemplo de folga, né, que é um recurso além do mínimo necessário. Um exemplo de folga oportunista. Ela não é projetada, né, ninguém vai projetar o sistema de funcionamento do hospital pensando em deixar pacientes no corredor, em macas nos corredores, por exemplo, ou em quartos que não têm todos os aparelhos necessários, mas ela é uma folga oportunista frente a uma necessidade emergente, iminente, que pode ser adotada. Tá? Então, aqui são dois exemplos. Quanto à visibilidade, ela pode ser alta, moderada ou baixa. Aqui eu trouxe um exemplo de uma folga relacionada à gestão visual. Acredito que vocês já viram ou vão ver mais um pouco sobre gestão visual. Mas no contexto do meu trabalho, essas folgas são do meu trabalho, eu estou classificando a gestão visual como uma redundância por duplicação. Porque a gente tem, no caso dessa empresa onde eu faço estudo empírico, eles têm todos os projetos, né, de onde vão aplicar os revestimentos, e eles também têm um guia que fica acoplado à parede que diz, segundo esse sinal, por exemplo, essa seta com um risco, esse círculo, essa seta vermelha embaixo, cada um tem um significado. Então eles têm uma plaquinha lá que diz, né, seria um recurso extra para eles poderem confirmar o que precisa ser executado. Mesmo possuindo esse recurso, muitas vezes é feito errado, né, ainda, mas ele é um recurso além do necessário, né, porque só o projeto, em tese, seria necessário para saber qual revestimento aplicar, mas ele é um recurso que funciona. Né? Então ele está além do mínimo necessário e ele tem uma alta visibilidade, porque ele está disponível para a pessoa que vai realizar esse serviço a qualquer momento e de fácil acesso. Né? Quanto à disponibilidade, a gente pode pensar então se ela é mais demorada ou se ela é imediata. Aqui eu trouxe um exemplo que essa figura não é minha, não é do meu trabalho, mas é um exemplo da minha dissertação. Então, quando nós temos recursos além do necessário em uma obra, por exemplo, materiais ou equipamentos, aqui nesse caso a gente está falando do martelo, né, para execução de fundações, está além do necessário. Então, no caso da empresa B, eles solicitaram ao fornecedor que trouxessem martelos adicionais para que quando eles estivessem executando as fundações, eles não precisassem ficar movimentando demais os equipamentos e ganhassem assim tempo. Então, esses são recursos que estão imediatamente disponíveis, né? Estão na mão ali da gerência da obra e podem ser acionados de forma muito rápida. Já uma disponibilidade demorada seria um recurso que você talvez tenha dinheiro para comprá-lo, mas ainda assim vai precisar ir atrás desse recurso, né? Vai precisar procurar por ele, né? E não está imediatamente disponível. Bom, quanto à durabilidade, então, a gente pode pensar no tempo de manutenção das propriedades. Então, após a folga ser acionada, por quanto tempo ela ainda pode ser utilizada, né? Também a gente tem que pensar nos efeitos colaterais. Então, se o acionamento da minha folga vai trazer novos erros para o sistema, né? Vai trazer novos riscos. Pensar no custo de manutenção dessa folga acionada, né? Não é apenas acioná-la, temos que pensar no custo de acioná-la.
e de mantê-la, no benefício que ela traz, né? Então, no meu trabalho eu vou tratar de custo e benefício. A gente vai ver que custo e benefício são fatores bastante importantes, efeitos colaterais bastante importantes. Quanto a riscos, a gente pode pensar nas ameaças, né, que seriam os efeitos negativos do risco, e nas oportunidades, que seriam os efeitos positivos. Então, efeito colateral também pode ser positivo. Quanto à natureza, as nossas folgas então podem ser de tempo, como aquele exemplo do buffer temporal que eu dei para vocês, de espaço, né, a gente geralmente pensa em estoques, quando pensa em folga de espaço. Pessoas, a gente pode ter pessoas que são redundantes, por exemplo, né, funcionários redundantes. Materiais, como o exemplo do equipamento de fundação que eu falei para vocês, e dinheiro. E quanto ao escopo, a gente pode pensar na versatilidade da folga. Então, dentre essas folgas de natureza que eu falei para vocês, acredito que o dinheiro seja a mais versátil de todas, né? Porque o dinheiro é uma unidade que pode ser gasta em diferentes tipos de folgas, né? Então, quando você tem o dinheiro suficiente para acionar diferentes folgas, você pode escolher qual você quer acionar, né? Ele não está atrelado não está atrelado ao tempo, não está atrelado ao espaço, a pessoas. Você pode usar ele das mais diversas formas possíveis, por isso ele é bastante versátil. E quando a gente pensa também, por fim, em estratégia de implementação, a gente tem 5 principais. Né? A gente teve diferentes autores ao longo do tempo que propuseram estratégias de implementação, como o Schumann em 93, em 97 a Richman, o Clark em 2005 e o Stephen em 2011. Mas esse outro artigo que eu apresentei para vocês, da Saurin e Velli de 2017, apresenta então as 5 principais estratégias, que são a redundância, a margem de manobra, o trabalho e progresso, a folga de controle e a diversidade cognitiva. Bom, o que seria redundância? Então, redundância seria ter mais de um, né? Ter mais de um recurso, né? Mais de uma unidade disponível. A redundância pode se manifestar em 3 categorias diferentes, que seria a duplicação. Então, quando 2 unidades desempenham a mesma função ou existe uma unidade reserva disponível no sistema. Quando a gente fala de unidade, a gente pode pensar num time, a gente pode pensar numa pessoa, num funcionário, num operário, né? 2 unidades desempenham a mesma função. Sobreposição, quando 2 unidades possuem algumas funções em comum, então quando acontece algum sombreamento, né, entre as funções dessas 2 unidades. E substituição, então quando um indivíduo com um conhecimento mais generalista, ele vai lá e substitui o outro em um momento de necessidade para desempenhar uma tarefa diferente da qual ele está escalado. Tá? Esse seria um exemplo, por exemplo, de trabalhadores multifuncionais. Então eu tenho um trabalhador que ele é mais generalista, por exemplo, um pedreiro, e em momentos de necessidade ele pode assumir uma função mais específica, conforme a gente vai ver nos exemplos que eu vou dar da minha dissertação também. E quanto ao status, pode ser uma redundância ativa, então o indivíduo que cumpre a função redundante, ele está envolvido na tarefa, ele tem conhecimento do status do sistema, então se acontecer qualquer interrupção, qualquer problema, esse indivíduo pode agir naquele momento. E em stand-by, que é quando o indivíduo redundante não está envolvido na tarefa e ele tem que ser chamado de acordo com o incidente que aconteceu, de acordo com a circunstância. E nesse caso, o tempo de resposta, então, é um fator muito importante, principalmente se o tempo de ação for restrito, né? E aqui a gente está falando daquela categoria também de disponibilidade, né? Então, se esse operador, se esse indivíduo, se essa unidade, ela vai estar disponível em pouco tempo ou em muito tempo, como é que vai ser a visualização do problema por essa pessoa, né? Se vai ser uma visualização rápida ou se vai demorar para visualizar. Bom, segunda estratégia de implementação, então, seria a margem de manobra, né, que corresponde ao balanceamento de recursos entre diferentes unidades e pode ocorrer por diferentes estratégias. Então, aqui a unidade também seriam times diferentes, setores diferentes da empresa, 2 obras diferentes de uma mesma empresa, 2 fábricas diferentes, ou até mesmo 2 empreiteiros diferentes, né, ou a relação entre o empreiteiro e a construtora. Então, como é que ocorre o balanceamento de recursos entre essas diferentes unidades? Bom, primeiramente a gente pode ter uma margem de manobra defensiva. Então, na margem de manobra defensiva, a gente quer aumentar as margens da nossa unidade ao restringir ou pegar emprestado a margem de outra unidade. Então,
Então, aqui a gente tem um exemplo desse trabalho de 2017, que era num contexto hospitalar. Então, qual era a situação? Uma falta de leitos disponíveis e havia uma falta de leitos, né, disponíveis, e os leitos que já estavam improvisados já estavam todos ocupados, então estava com o teto de ocupação. Qual foi a solução adotada, né? Qual foi a folga acionada? Transferência de pacientes para outra área física do hospital. Então, o hospital ele é formado por diferentes áreas, então ele tem pediatria, oncologia, geriatria, e cada área dessas tem os seus leitos, né, os seus leitos próprios. Então, um exemplo de acionamento de margem de manobra defensiva é pegar emprestado leitos de outra área, que tem esses leitos disponíveis, para levar pacientes, né, porque a minha margem, os meus leitos já estão todos ocupados. Então a gente pega emprestado margem de outra unidade. E assim permite o atendimento de um paciente que está em estado de urgência, né? Então traz uma oportunidade bem importante para o meu sistema. A segunda margem de manobra seria a margem de manobra autônoma. Então, a margem de manobra autônoma é aquela reorganização local para adicionar alguma margem. Então, num contexto hospitalar, em vez de eu pegar emprestado leitos em outro setor, eu vou pegar leitos do meu próprio setor, através de uma reorganização local, né, para aumentar a minha habilidade de regular a margem de acordo com a disponibilidade de recursos. Então, nesse mesmo artigo, a gente tem como exemplo a oscilação da taxa de ocupação do centro obstétrico. Então, havia um prejuízo para os pacientes, né, porque acarretava em alto tempo de espera e improvisação de acomodações, e a solução ou a folga acionada foi a disponibilização de acomodações superiores ou inferiores. Então, a possibilidade de trocar a acomodação de pacientes, né? Então, muitas vezes dar um upgrade ou um downgrade na acomodação de um paciente, mas em um mesmo setor. Então, seria o setor do centro obstétrico, né? Claro que isso também traz os seus efeitos colaterais, como um dos mais claros seria a insatisfação, né, de quem teve o seu leito reduzido para um leito inferior. E, por fim, a margem de manobra, então, ela pode ser cooperativa, né? Quando consiste em criar um conjunto de recursos em comum que podem ser utilizados por diferentes unidades. Então, acho que aqui na construção a gente consegue pensar em vários exemplos, né? Porque a construção também é formada por diferentes empresas, então a gente tem a construtora, dentro da construtora tem diversos setores, diversas áreas que atuam em conjunto, e a gente também tem todas as empreiteiras e profissionais autônomos que trabalham na obra. Então, aqui um exemplo desse artigo desse ano, do Fireman e do professor Saurin, de 2023, onde eles acionaram essa folga de concentrar as atividades de concretagem em obra em um mesmo dia. Então, numa obra a gente tem diversas atividades de concretagem, né, nos mais diferentes andares, principalmente quando a gente fala de estrutura, mas também nas periferias da edificação também tem muita atividade de concretagem. E concentrando essas atividades de concretagem para um mesmo dia, tu consegue um volume maior de concretagem, de concreto, para pedir. E tendo esse maior volume, tu consegue uma prioridade do fornecedor. Então, é como se toda a obra criou essa margem cooperativa, né, de aumentar o seu volume para obter a prioridade do fornecedor no envio desse concreto. Então, ter mais volume para receber tudo ao mesmo tempo. E aí, um efeito colateral que eles observaram nesse trabalho desse ano foi, por exemplo, a espera de caminhões em áreas públicas, né? Então, para receber mais concreto, vou precisar de mais caminhões betoneira trazendo esse concreto, o que vai gerar mais trânsito, vai gerar maior necessidade de movimentação de maquinários e vai trazer algumas dores de cabeça, digamos assim. Bom, a terceira estratégia de implementação, então, seria o trabalho em progresso. Acredito que essa estratégia não é desconhecida de vocês, né? O trabalho em progresso seria a ideia de criar filas entre as estações de trabalho. Os autores eles trazem 3 formas de criar essas filas entre estações de trabalho. Uma seria o estoque de matérias-primas, então ter matérias-primas disponíveis para serem utilizadas.
além do necessário, né? O estoque entre estações de trabalhos, então produtos parcialmente processados, que é basicamente o trabalho em progresso, né? Então ter essa cancha, digamos assim, que a gente fala bastante na construção, essa frente de trabalho disponível, aberta, para poder ser trabalhada. E estoques de produto acabado também, aqui a gente falando mais assim em questão de fábrica, talvez, de construção modular, industrializada, de ter produtos que já estão prontos para serem expedidos antecipadamente, né? Então aqui a gente traz de novo o exemplo daquele planejamento com e sem a complexidade, onde se adiciona uma margem, né, um tempo extra para absorver efeitos da variabilidade, né? Isso aí seria o que a gente chama de trabalho em progresso. Aqui nessa disciplina a gente estuda bastante, eu fiz ela no passado, né? A gente estuda bastante sobre Lean, sobre a construção enxuta. Então, provavelmente vocês vão pensar que isso, essa categoria, principalmente de trabalho em progresso, ela vai um pouco contra o que a gente estuda, né? Como assim, criar estoques entre estações de trabalho. Também acho que a de redundância, né? De ter pessoas a mais disponíveis, parece que vai um pouco contra o que a gente estuda na construção enxuta. E justamente uma das ideias do Slack, né, do sistema complexo, é entender onde que mora esse equilíbrio, quantos recursos são suficientes, né? Até por isso que o meu trabalho é sobre análise de custo-benefício, para entender se o custo, né, de acionamento de uma folga compensa os seus benefícios, né? Se a empresa deve continuar acionando essa folga, deve continuar tendo esse recurso, ou deve procurar novos recursos diferentes. Como que a empresa vai criar suas próprias margens, né, de manobra? Então, essa é uma provocação que eu trago para vocês pensarem também, e porque parece que vai um pouco contra o que a gente estuda, né? Mas a ideia é justamente entender onde que mora esse equilíbrio, onde que mora esse balanço no balanceamento dos recursos. A quarta categoria, então, da implementação das folgas é a folga de controle. O que seria isso? Seria quando existem graus de liberdade dentro da atividade organizacional que permitem que os indivíduos seriam os operadores, né, no nível mais operacional, ajam até certo ponto fora dos limites e restrições impostas pelas estruturas de comando. Tá? Então, eu permitir que uma pessoa tenha mais conhecimento para, numa situação em que ela precisa agir por conta própria, ela tem esse conhecimento para ser acionado para agir por conta própria. Então, nessa folga de controle, a gente tem que se perguntar como que o conhecimento a respeito dos procedimentos padrão pode ser útil. Então, se eu permito que um operador, um funcionário, haja fora do meu radar de procedimentos padrão, numa situação de emergência, numa situação inesperada, numa situação nova que nunca aconteceu, como que esse conhecimento dos procedimentos padrão pode ser útil, né? A gente tem que se perguntar, porque se ele vai agir sem ter conhecimento, sem o procedimento padrão, né? Por que ter esse procedimento, né? E como que a dinamicidade do ambiente vai afetar a minha tomada de decisão. Então, respondendo à primeira pergunta, né, a pessoa que vai desempenhar essa atividade, ela pode se sentir mais protegida com a existência de procedimentos padrão. Então, talvez ela siga o procedimento padrão, mesmo que a atividade não peça por isso, ou ela vai inovar e vai achar uma solução própria para o problema. E uma forma de resposta, então, pode ser a confusão. Então, a dinamicidade do ambiente deixa as pessoas mais confusas na hora de tomar decisões, ou as pessoas podem seguir as regras estabelecidas, como eu falei, o procedimento padrão, ou mudar completamente a forma dela de tomar decisões. Essa folga de controle é um pouco complexa assim, de entender, e ela não é tão palpável quanto as anteriores, né? Enquanto a redundância, a margem de manobra e o trabalho em progresso, a gente consegue até melhor mensurar. A folga de controle, ela não é tão mensurável, tanto em custos quanto em benefícios, né? Ela é mais difícil de entender. E a última estratégia de implementação das folgas seria a diversidade cognitiva. É uma situação em que há divergências de perspectivas entre os membros da organização a respeito de teorias e modelos sobre como desempenhar determinadas atividades. Eu acho que dentro do planejamento da construção, a gente vê muito isso, por exemplo, no Last Planner,
né? As duas empresas em que eu fiz os meus estudos exploratório e empírico adotam o Less Planner. Então, existe muita colaboração, tanto na identificação e remoção das restrições no médio prazo, quanto nas reuniões de curto prazo, onde eles fazem os planos de compromissos, né, com os empreiteiros. Então, a diversidade cognitiva mora um pouco aí, né, na percepção de um problema por meio de diferentes pontos de vista e na presença, e também, né, uma situação que pode acontecer, a presença de um grande número de perspectivas conflitantes. Então, por meio da percepção de um problema por diferentes pontos de vista, então imagine uma reunião em que eu tenho toda a minha equipe de engenharia, eu tenho engenheiro, técnico de segurança, mestre de obras, estagiários, analistas, todos os empreiteiros conversando entre si, a gente consegue identificar as interações complexas de forma muito mais prematura. Então a gente identifica tanto as restrições, né, os sequenciamentos de atividade, quanto interações complexas. É muito mais fácil de identificar. E a presença de um grande número de perspectivas conflitantes também pode levar a confusão, dispersão de informações e falhas de comunicação, né? São ameaças que a gente está sujeito. Bom, por fim, para encerrar essa parte inicial sobre as categorias de folga, a gente também pode falar sobre a folga quanto à absorção pelo sistema, que também seria um pouco da disponibilidade. Tá? Então, nesse artigo de Bourgault e Singh, de 83, eles dividem em folgas absorvidas e não absorvidas. O que são folgas absorvidas? São aqueles recursos embutidos, como custos excedentes, que possuem poucas alternativas de uso, além daquelas para as quais foram projetados. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês da minha dissertação de folgas absorvidas que eu identifiquei a seguir, mas são aquelas folgas mais recorrentes e disponíveis para serem acionadas pela empresa. E também nós temos as folgas não absorvidas, que a gente pode dividir entre disponíveis e potenciais. Então, disponíveis são aqueles recursos que podem ser utilizados pela organização, mas eles ainda não foram assimilados como aqueles custos excedentes. Então, eles ainda não fazem parte da atividade organizacional, embora eles sim já tenham sido acionados. Tá? Mas talvez a empresa não tenha refletido sobre eles, não tenha analisado o custo-benefício deles, então eles ainda não foram assimilados. E os recursos potenciais seria mais a respeito da capacidade da organização de gerar recursos extras para implementações futuras. Então esse aqui é um recurso que ainda não foi acionado, ele não está absorvido, ele é um recurso potencial. Então a empresa no futuro, por meio da sua organização própria, pode vir a acionar esse recurso ou não. Bom, eu vou finalizar aqui a parte 1, que foi sobre os conceitos e as classificações dos recursos de folgas, e vou gravar uma parte 2 também para falar sobre o meu trabalho e sobre mais exemplos de folgas a seguir.